Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu quero colocar mais uma vez aí assuntos onde vocês mandam pra gente dúvidas, o que vocês querem que a gente explique, mostre para vocês em mais detalhes aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa função de agressão, tá? Então, bastante gente solicitou ali que nós falássemos um pouquinho mais sobre a função de agressão. Então, vamos explicar. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que eu penso a função, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, nossa função de agressão, ela está disponível aí nos nossos robôs de MetaTrader 5, tá? Na Range Map, tá? Então, a Range Map é nossa principal função aí desse ano, né? Nossa estratégia desse ano, a gente pegou a Range Map ali realmente para conseguir deixar ela muito robusta, né, nos últimos meses. Então realmente a gente está com força total ali na Range Map, nossa equipe de desenvolvimento, tá? E nós inserimos então, não faz muitos meses, a novidade aí, a função de agressão eu vou comentar hoje sobre a agressão na opção de entrada, tá? Depois a gente faz um outro vídeo, nós colocamos bem recentemente aí a agressão também nos aumentos de posição, mas eu vou explicar hoje para vocês e falar um pouquinho do meu ponto de vista operacional da agressão na entrada da operação. Depois a gente faz um outro vídeo falando sobre agressão nos aumentos de posição, que é bastante coisa para falar também, para não ficar um vídeo aí muito longo. Bom, pessoal, seguinte, desde sempre, desde que a gente começou aí a operar a estratégia, já faz aí 6, 7 anos que está disponível a público. Nossa principal formato de entrada na operação é o distanciamento da média, né? Então, quando o preço abre uma distorção significativa em relação à média, estatisticamente a gente vai entrar esperando que o preço retorne para a média, que o preço faz aí o dia inteiro, né? Então, nós estamos esperando que o preço abra uma distorção. Então, por exemplo, aqui para vocês, vamos pegar aqui um movimento. O preço abre uma distorção significativa em relação à média. Nós vamos esperar uma distorção significativa aqui, ó. Vamos entrar esperando que o preço retorne para a média. Vamos vender aqui o índice e vamos ganhar dinheiro. Tanto para cima como para baixo. Aqui, ó, o preço saiu da média. Nós vamos entrar numa distorção significativa estatisticamente e esperar que o preço retorne para a média e a gente ganha dinheiro. Essa é a nossa entrada básica, pessoal, tá? Então, é o seguinte, nós desde sempre a gente analisa dados estatísticos, então a gente coleta dados do mercado, né? Coletamos dados do mercado estatisticamente para saber quais os melhores pontos de entrada na operação. A gente vai entrar lá. Mas a gente sabe que muitas vezes o preço vai contra a nossa operação, né? Então deixa eu achar um movimento mais direcional aqui, ó. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe que o preço vai contra a nossa operação, né? Então a gente entra num ponto que estatisticamente há uma grande probabilidade do preço retornar e dar o nosso ganho, mas às vezes vai acontecer um movimento aqui, ó. Por exemplo, vamos entrar nesse ponto aqui. Entramos aqui, o preço continuou indo contra a nossa operação. Então, olha aí, veio esse tanto aqui contra a nossa operação e depois fez uma correção bastante significativa. Mesmo que não tocou a média desse ponto, foi uma correção bastante significativa. Por quê, pessoal? Veja só, você entrou na operação, o preço foi 400 pontos contra e voltou 400 pontos, né? Então, deu aqui, se você não aumentou a posição, tudo bem, você não conseguiu sair da operação, mas com certeza ali, estatisticamente, a gente com certeza aumentou a posição em pelo menos uma vez aqui, né? Se não duas, uma vez, trouxe o teu preço médio para cá e deu o teu ganho ali, que é um ganho que a gente faz scalper aqui, ó, 150 pontos de ganho, com certeza você deu para sair aqui. Então, veja só, mas a gente sabe que o preço, às vezes, a gente não vai entrar sempre no olho do mosquito, né, galera? A gente não vai entrar sempre onde o preço vai voltar. Claro que o ideal seria o quê? Sempre entrar nesse tipo aqui de movimento, onde ele vem aqui e dá o nosso ganho, né? Então, a gente sempre quer entrar num ponto desse, mas se você vai querer ficar esperando só pontos muito extremos, você vai realizar um número muito pequeno de operações. Então a gente tem que aceitar em alguns momentos entrar não tão bem posicionado, no momento que vai ser mais direcional, né?
para realizar um número de operações programadas, mas ter um ponto de equilíbrio, né? Mas estatisticamente operar um bom número de operações, mas ainda assim entrar bem posicionado, o que a gente busca então esse ponto de equilíbrio, tá? Então, o que a agressão vem ajudar a gente, pessoal? Então, veja só, quando a gente começou lá atrás, né, galera, muito tempo aí, 6, 7 anos, eu nunca nem sonhei, galera, em ter uma função dessa, tá? Então a gente otimizou ali a nossa estratégia em várias questões, né, gerando funções ali que nos ajudassem durante o trade, muita coisa, né? Então a gente está sempre buscando evolução, mas nunca tinha me passado a possibilidade da gente conseguir monitorar a força compradora, a força vendedora, os players do mercado no momento ali para melhorar o nosso ponto de operação, até que a gente conseguiu realmente ter a possibilidade aí de conseguir monitorar aí com as ferramentas essa informação. Então, o que a nossa agressão faz, pessoal? O seguinte, a nossa função de agressão, ela monitora, tá? Monitora em tempo real como está a força compradora e a força vendedora. Tá? Então, por exemplo, galera, vamos pegar aqui nesse movimento aqui. Então, vamos lá. Esse movimento aqui do índice. Então, esse movimento aqui, ele caiu, vamos ver quantos pontos aqui. Ele caiu 575 pontos depois que saiu da média, tá? E fez a máxima aqui. Então, esse foi o range, né? O percurso que ele fez entre sair da média até voltar a tocar a média. Tá? O máximo percurso que ele fez. Mas o DX em relação à média, tivemos vários, né? Então aqui nesse ponto aqui o DX em relação à média estava 230, nesse ponto aqui o DX estava 270, nesse ponto aqui o range estava 250. Vai oscilando por quê? Porque o preço está caindo e a média consequentemente vai caindo também, consequentemente, né? Por quê? Porque a média é feita do preço, né? O preço vai caindo, a média vai vindo, mas vai aumentando, às vezes vai diminuindo a diferença em relação à média, vai oscilando, né? Por exemplo, aqui o preço parou de cair tão forte, veio dando uma oscilada, subia, caía, ficou enroscado aqui, a média vem vindo e o preço enroscou, então vai diminuindo a diferença, né? Ó, 270, aqui chegou numa máxima maior, ó, chegou aqui a 300 e pouco. E mesmo que o preço foi caindo, mas a distorção DX foi diminuindo. Por quê? Porque a média está vindo e o preço enroscou, o preço lateralizou nesse momento. Então, a diferença em DX em relação à média vai oscilando de acordo com o movimento e a força do mercado, né? Agora, o que é importante? Deixa eu até dar um zoom maior aqui para vocês entenderem. O que é importante e o que a agressão está nos ajudando, galera? Então, nós sabemos, né, que quando o preço está caindo, por exemplo, quando o preço começou a cair aqui, ó, aqui tocou a média, aqui começou a cair. Por que um preço cai? Tá? Então, galera, principalmente o pessoal que está iniciando precisa entender muito essa dinâmica do mercado. Né? Então muita gente quer operar no mercado, eu quero comprar barato, eu quero vender caro, o preço, mas precisa entender, pessoal, como que é a dinâmica do mercado, como que funciona, como é que é feito a movimentação. Isso é importante observar, por mais que você não vai operar manualmente, por mais que você não precisa exatamente saber como que é feito, uma movimentação funciona, né? Mas é muito importante para você ter uma noção macro aí do teu operacional para você evoluir, galera. Tá? Isso aí parece que não vai fazer diferença eu saber exatamente como é que faz. Tá? Você ter essa noção geral faz muita diferença para você conseguir operar melhor. Bom, por que o preço cai, galera? Então nesse ponto aqui, ó, então fez uma máxima desse movimento aqui e depois o preço começou a cair relativamente forte. Tá? Olha aí, né? Caiu mais de 500 pontos em poucos minutos. Cada candle, esse aqui é um gráfico de minuto, cada candle é um minuto. Então, por que o preço cai? O preço cai porque tem mais gente vendendo do que comprando. É a lei da oferta e da procura. É sempre assim, galera. Por que um preço sobe? Porque tem mais gente comprando do que vendendo. Aí o preço sobe. O preço cai porque tem mais gente vendendo do que comprando. Então é assim que o preço se movimenta em qualquer coisa. Seja em preço de carros, seja em preço de alimentícios, seja no dólar, no índice. É sempre assim, tá? Então você precisa entender que se o preço aqui está caindo, é porque tem mais players do mercado vendendo do que comprando. E por que nesse ponto aqui o pessoal começou a vender? Porque achou que o preço estava mais caro. Achou que o preço estava caro, o pessoal começou a vender.
Porque quando em um determinado ponto, por exemplo, aqui, o preço começou a subir, ou seja, quando começa a subir, o que está acontecendo na balança? Mais compra do que venda. Se tem mais compra do que venda, o preço vai subir. Tem mais gente querendo comprar. Tá? E por que nesse ponto aqui tem mais compra? Porque nesse ponto foi um consenso no mercado que estava barato. Se está barato, o que acontece, pessoal? Se você vê alguma coisa barata, você compra. Né? Aqui no caso do índice, o pessoal compra no barato para tentar vender caro. Todo mundo é assim, todo mundo quer comprar barato, vender caro. E vende barato para tentar, né? E vende caro para tentar ganhar caindo. Então, é isso, galera, que a gente faz aqui. Então, nesse ponto aqui, houve um consenso também que o preço do índice estava caro. Ninguém mais queria comprar nesse ponto. Os preços não queriam comprar e começaram a vender. Ó, você quer? Você quer? Tó. E aí o preço vai caindo, porque tem muita oferta de venda. Tá vendendo. O pessoal está querendo mais venda do que compra. E o preço vai cair. Então, é assim que é formada a movimentação do preço. Então, quando você vê aqui o preço oscilando durante o dia, subindo, caindo, são transações sendo realizadas, pessoal. São transações sendo realizadas, são contratos. Um aqui, ó, toma, vende, compra, me dá, aqui, quer comprar? Estou vendendo. É assim, transações eletrônicas muito rápidas, muita gente comprando, vendendo e movimentando o ativo. Tá? Então, é assim que funciona a movimentação do preço. A gente vê aqui a formação, a gente não vê os negócios sendo realizados, né? Negócio. Não, a gente só vê a formação, o que está fazendo aqui nos candles, que dentro disso aqui está cheio de negócio, cheio de pessoas comprando e vendendo, empresas, instituições, né? Então, softwares comprando e vendendo, é assim. Então, o que a gente percebeu, galera? Que no movimento desse, então o preço saiu da média aqui caindo. O que a nossa estratégia vai monitorar aqui? Distorções que o preço vai realizar em relação à média. Então, quando o preço sai da média aqui, começou a cair, o nosso sistema vai monitorar qual que é a distância do preço em relação à média. Nós vamos analisar estatisticamente qual que é uma boa variação dx, um ponto de equilíbrio de variação dx que o preço, se o preço fizer, nós temos grande possibilidade de entrar esperando que o preço retorne para a média. Então, estatisticamente, vai falar assim, é 200, é 250 pontos que o índice faz em relação à média, que é uma distorção significativa, que a probabilidade dele retornar para a média é grande. Né? E o nosso sistema vai ficar monitorando. Você vai falar, eu quero entrar na operação quando o preço abrir 250 pontos em relação à média. Então, por exemplo, nesse ponto aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, o preço abriu em torno de 250 em relação à média. Então, o nosso software vai entrar na operação. Porque você falou para ele que nesse ponto, 250 em relação à média, é um ponto interessante estatisticamente, onde a maior probabilidade que o preço retorne para a média. Tá? Não quer dizer que é 100% de acerto. Não. Quer dizer que a probabilidade é grande, mas há a probabilidade dele ir contra a sua operação. Nesse caso aqui aconteceu também, ele foi contra. Tá? Agora, o que a gente fez com a agressão, galera? A gente sabe que quando o preço está caindo, o que acontece? A pressão vendedora está maior que a pressão compradora. Lembra, pessoal? É uma balança. O mercado é uma balança. Vendedores de um lado, compradores do outro. Se a pressão vendedora está maior, o preço vai cair. Se a pressão compradora está maior, o preço vai subir. Mais gente comprando ou mais gente vendendo. Tá? Uma vez que a gente sabe disso, nós vamos fazer o quê? A nossa função de agressão, ela vai monitorar segundo a segundo como que está essa balança. Como que está a balança compradora e vendedora segundo a segundo. Tá? E você vai falar assim, olha, eu quero entrar na operação estatisticamente, que eu sei que uma variação dx de 250 pontos do índice em relação à média, isso seja para baixo ou seja para cima, é uma variação significativa, onde as estatísticas me mostram que há uma grande probabilidade de o preço voltar para a média e eu ganhar dinheiro. Então, eu vou parametrizar no robô falando, robô, quando acontecer uma distorção de 250 pontos em relação à média, independente se é para cima ou para baixo, você vai entrar na operação
no sentido contrário, esperando que o preço retorne para a média. Agora, antes a gente só fazia isso. Então, se acontecia isso, a gente entrava na operação. Independente se o movimento está muito forte de queda ou muito forte de alta, aconteceu a variação DX, a gente entrava no trade. Agora, com a função de agressão, nós conseguimos monitorar como está a força compradora e a força vendedora no momento do movimento que está acontecendo aqui. E cada movimento é um movimento. Por exemplo, pessoal, nesse movimento aqui, há uma pressão vendedora de certa forma e uma pressão compradora de certa forma, né? Nesse outro movimento aqui, há outro tipo de força. Então, os players no mercado, às vezes tem mais players operando, menos players operando, às vezes tem... Então, vai variar a força do mercado, vai variar a composição do movimento, né? Então, a nossa função de agressão, ela vai monitorar essa balança. A pressão vendedora e a pressão compradora em forma de porcentagem, tá? Então, por exemplo, se o mercado está equilibrado, ou seja, o preço não está indo nem para um lado nem para o outro, ou seja, está aqui assim, enroscou, por exemplo, vamos pegar um movimento aqui que está enroscado, aqui, ó. Então, por exemplo, o preço está aqui, ó, enroscado, ó. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. O que é isso aqui? É uma balança vendedora e compradora praticamente estável, subindo um pouquinho, ó, oscilando entre mais compra, mais venda, mais compra, mais venda. Não está decidindo um lado, então a balança está ali, ó, sem decidir um lado, então o preço vai ficar lateralizado. Quando o preço escolhe um lado, quer dizer o quê? Que um dos lados está ganhando. Aqui os vendedores estão amassando os compradores, ou seja, a pressão vendedora está muito mais forte que a compradora. Se a balança de vendedores está muito mais forte, há uma distorção grande, o preço vai fazer o quê, pessoal? Vai cair. Muito mais vendedores do que compradores, o preço vai cair, tá? Então isso aconteceu aqui. E a nossa função de agressão, ela vai monitorar segundo a segundo qual é essa pressão vendedora em relação à compradora. Então, se nesse momento aqui o preço está caindo, tem mais venda do que compra, a porcentagem de venda está maior do que compra. Agora qual? 51%? 52%? 53%, 60%, 70%, 80%, depende de cada movimento. Depende da força e da pressão vendedora nesse movimento, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar, estudar o agressão para entender a dinâmica de porcentagem quando o mercado pega um movimento com força, tá? Então, a gente vai estudar o quê? Nesse momento aqui, quando o preço está muito forte de venda, a pressão fica o quê? 60%, 65%, até 70% de pressão vendedora. Ou seja, tem 60% a 70%, a pressão vendedora está entre 60% e 70%, e a compradora está o quê? 30%, 35%, ou seja, uma surra. Está levando uma surra. Por isso que os vendedores estão ganhando e por isso que o preço está caindo. Só que em algum momento, pessoal, a gente sabe que os compradores vão equilibrar essa balança, porque senão o preço cair indefinidamente. Se a pressão vendedora continuar entre 60% e 70% indefinidamente, o preço não vai parar de cair. Tá ok? O preço só vai voltar a subir quando os compradores ultrapassarem os vendedores. Enquanto os vendedores estiverem com 50% mais um de força, de pressão, vai continuar caindo. Claro que se a força tiver 70%, vai cair mais rápido. 60% vai cair um pouquinho, não tão rápido. Se tiver 51%, vai continuar caindo, mas lentamente. Quando que o preço vai estabilizar? 50-50. Quando que o preço vai começar a subir? Quando os compradores começarem a ganhar. Só assim, galera. O comprador tem que começar a ganhar para o preço subir, senão não sobe. Então tem que estar 50 mais 1 para começar a mostrar alguma coisa que vai querer subir. Tá? Agora, acontece a oscilação, né, galera? Então não quer dizer que o preço vai estar 70% de venda, 71% de venda, 65%, 65%.
e aqui nesse ponto os compradores ficaram 51. Não, olha, veja que nesse ponto aqui o preço faz uma pequena alta. Nesse momento aqui os compradores começaram a ganhar dos vendedores. E nem por isso o preço nesse momento subiu e tocou média. Mas nesse momento aqui o que aconteceu, pessoal? Ó, pensa, nesse percurso aqui, vendedor deu uma surra, mas uma surra nos compradores, assim, sem dó nem piedade. Bateu na criança. Nesse movimento aqui, 1, 2, 3 minutos, os vendedores estavam com uma pressão ali de 70%, 80% ali surrando o comprador. Mas eles não aguentam manter essa força tanto tempo. Aí o que vai acontecer? Os compradores vão tentar virar o jogo. Aí ele mostra, opa, nós estamos aqui também, ó, começou a ficar barato, a gente achou que está barato, aí o comprador está comprando, dá um respiro aqui, o comprador ganha um pouquinho na balança, mas já em seguida os vendedores, não, está barato ainda, está caro ainda, pá, começa a bater. E o vendedor começa a bater, aí cai um pouquinho, rompeu o fundo aqui, ó. Mas já está num ponto que o comprador começou a comprar, aí o comprador ganhou, aí o vendedor ganhou. Ou seja, galera, ficou na briga ali, comprador ganhando, vendedor ganhando. Não é mais uma surra de vendedor, não é mais uma surra. Mas agora tá uma briga igualitária ali, um ganha, outro ganha, tá a briga boa. Te diz que é a briga boa. Nesse aqui era uma surra, aí depois equilibrou, ficou oscilando, comprador, vendedor, até o comprador falar, não, aqui tá barato, nós vamos comprar. E daí o comprador vem e mete uma surra no vendedor. O jogo vira. E daí o que acontece? Pau, o preço sobe. Então isso aqui, galera, é um jogo. É comprador e vendedor. Você precisa entender essa dinâmica. E o nosso indicador, nós temos indicador de histograma, agressão, que nos ajuda aí a entender como que funciona essa dinâmica da pressão vendedora, pressão compradora. Tá? Mas é importante que fique claro, pessoal. Então, o que a gente vai fazer no nosso robô? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos configurar a nossa função de agressão e falar para ela o seguinte. Eu quero entrar com um DX de 250 em relação à média. Ok, eu estudei isso estatisticamente, isso vai ser fixo no meu trade. Se o preço fizer 250 pontos de diferença, de distância em relação à média, seja para cima, seja para baixo, eu quero entrar na operação. Mas também eu quero que o software ele monitore a função compradora e vendedora. Para quê? Para que eu saiba que se nesse ponto que o preço abriu 250 pontos em relação à média, qual é a pressão compradora e vendedora nesse ponto? Se a pressão vendedora ainda estiver muito alta, eu quero esperar um pouco. Por quê? Uma vez que eu vou comprar nesse ponto, eu estou entrando no time comprador. E se eu estou entrando no time comprador, eu quero que o time comprador esteja ganhando. Vocês estão me entendendo, pessoal? Estou tentando ser o mais didático possível, tá? Então, eu estou entrando no time comprador, eu estou comprado. Se eu estou comprado, eu quero que o preço faça o quê, pessoal? Suba. Porque se eu comprei e o preço subir, eu vou ganhar dinheiro. Se eu comprei e o preço cair, eu vou perder. Então, se eu sou time comprador, eu vou analisar aqui. Eu vou analisar. Nesse ponto aqui, o meu variação DX está me falando assim, olha só, o DX está indicando compra agora. Você quer comprar? Aí eu vou olhar o agressão. Como que está o jogo? A agressão, o vendedor está ganhando, o comprador está ganhando, como é que está? Bom, o preço está caindo, o vendedor está ganhando. Mas como que está o jogo? O vendedor está surrando demais o comprador ou já está num ponto ali que os dois estão brigando? Não, o vendedor está surrando o comprador ainda. Aí eu vou falar aqui para o meu software, então espera um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar o time comprador tentar equilibrar um pouco. Porque eu não quero entrar no meio de uma surra, eu não quero apanhar. Vamos entrar quando a briga estiver equilibrada. E é isso que a gente faz no agressão. Então, o nosso agressão vai monitorar aqui, vai falar assim, olha, nesse ponto aqui,
os vendedores estão surrando os compradores em 70%, está 70-30, está 65-35, está uma surra. Então, aí eu vou falar assim, ó, olha, então não quero entrar nesse momento, vamos esperar um pouquinho mais, porque eu quero entrar quando o negócio estiver melhor para o meu lado. Né? Então eu vou falar o que? Olha, eu quero entrar na operação quando não tiver tanta surra. Quando o comprador tiver pelo menos com 45% e o vendedor 55%. Ou seja, eu não quero esperar os compradores estarem ganhando só. Só quando o comprador estiver ganhando eu vou lá entrar no jogo. Não. Eu aceito entrar mesmo quando os vendedores estiverem ganhando ainda, mas quando o jogo estiver um pouco mais equilibrado. Então eu coloco que quando os compradores estiverem com pelo menos 45% no jogo, eu quero entrar na operação. Ou você pode colocar, não, eu só quero entrar na operação quando os compradores estiverem ganhando o jogo, 51%. Aí é o que você vai escolher, o que você quer. E os nossos indicadores de agressão vão te ajudar a como você vai configurar isso. Tá? Então veja, pessoal, há uma dinâmica aqui, né? Há uma dinâmica. Agora, as duas situações precisam estar acontecendo, né? Porque se você fala assim, eu só quero entrar na operação quando os compradores estiverem com pelo menos 45%. Tá? Agora, o que precisa estar acontecendo? A variação DX de 250 em relação à média precisa estar acontecendo e também os compradores com pelo menos 45%. Então, essas duas condições vão precisar estar sendo satisfeitas para você entrar na operação. Se apenas uma delas estiver acontecendo, o robô não vai entrar no trade. Nesse momento aqui, ó, apenas o parâmetro de variação DX estava sendo satisfeito, o agressão não, porque os vendedores estavam surrando os compradores. Então o software ficou esperando acontecer a agressão 45% compradora. Agora, quando acontecer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui aconteceu. Nesse ponto aqui o preço voltou subindo e aconteceu. Tá? Então veja, se nesse ponto aconteceu ali, 45% o comprador chegou. Beleza, o software vai fazer o quê? Ok, essa condição está sendo satisfeita, mas ainda está sendo satisfeita a condição do DX? Sim ou não? Sim. Então entra no trade. Porque poderia acontecer que, quando aconteceu isso, o DX já não era mais 250, era 200. O robô não vai entrar no trade. Simplesmente não vai entrar no trade. Não aconteceu as duas condições ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que você tem que analisar e estudar a movimentação para entender os melhores pontos. Agora, com o DX e com a agressão. Agora, a agressão vai nos ajudar o quê, pessoal? Vai nos ajudar a entrar melhor posicionado no trade. Então, em vez de a gente entrar na operação nesse ponto aqui, onde aconteceu o DX, nós vamos poder entrar melhor posicionado, por exemplo, aqui. Não quer dizer que a gente vai entrar e com certeza, com 100% de acerto, o preço vai subir. Não, aqui ele foi um pouco contra ainda. Mas nós entramos muito melhor posicionados. Nós tivemos que lidar com um percurso muito pequeno contra a nossa operação. Poderia ser que nós tivéssemos ficado de fora desse trade, porque quando aconteceu a condição da agressão, o DX não era mais satisfeito? Pode acontecer. E por isso que a gente não pode ser tão seletivo na agressão. Porque às vezes vai acontecer a agressão que a gente quer, 50, eu quero, só que quando o preço estiver 55%, eu quero entrar na operação. Beleza, mas pode ser que os 55% aconteceu só, nesse ponto aqui, onde o DX já não era mais 250. Aí você não vai entrar no trade. Você ficou de fora, você perdeu o movimento. Então, o equilíbrio tem que acontecer tanto no DX como na agressão. Para você não ser tão seletivo na agressão que você fique de fora do movimento, porque o DX já não estava dando condição. Tá? Então, por isso que o estudo das ferramentas e dos dados estatísticos é muito importante para você conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Variação DX, a agressão e a correlação entre os dois juntos,
o que te dá uma maior probabilidade de acerto. Então veja, pessoal, a gente lidando apenas com a variação dx, nós temos uma taxa de acerto. A gente aliando, né, nós aliando variação dx com agressão, a nossa taxa de acerto sobe muito. Porque nós estamos agora entrando melhor posicionados. Uma vez que a gente está entrando melhor posicionado, a probabilidade de acerto aumenta. Claro. Né? Claro. Então, isso deixou o nosso trade, galera, mais dinâmico. Porque agora não é estático. Aconteceu, deixei de 250, entra na operação. Não. Nós estamos segundo a segundo ali monitorando como que está a pressão vendedora e compradora. E nós vamos reagir ao que o mercado está fazendo. Por exemplo, se sai uma notícia, pessoal, que é muito comum e era o nosso pesadelo. O que era o pesadelo do nosso operacional? Uma notícia inesperada que acontecesse durante o pregão, que o preço fizesse um movimento muito brusco. E galera, tem gente que nunca viu um movimento desse, mas acontece. Não é comum, é raro, mas acontece. Ou seja, saiu uma notícia lá, por exemplo, lá, STF derruba medida lá e deixa Bolsonaro inelegível. Vamos supor um absurdo desse, mas vamos supor. Imagina a reação do mercado se o STF fala que o Bolsonaro não pode concorrer às eleições. Imagina, galera. O índice vai despencar, o dólar vai dar um tiro de 150, 200 pontos para cima, o índice vai cair 5.000 pontos. Algo surreal. Qual a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. Mas pode ser qualquer outra notícia, né? Então vamos supor que a Rússia jogue uma bomba nuclear na Ucrânia. Qual a probabilidade disso acontecer? Cada vez maior, mas ainda é pequeno porque todo mundo sabe dos riscos dos países, né? Mas pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, pessoal, dólar dispara, índice e rasga para baixo. O mundo inteiro vai reagir a isso. E o que vai acontecer aqui? O preço vai sair em relação à média e o preço vai ter uma queda de 2.000 pontos, 3.000 pontos, sem olhar para trás. Primeiro movimento de pânico do mercado. E o que nosso software vai fazer? Ele vai estar monitorando a pressão vendedora e compradora. O nosso DX é 250. O preço vai cair 2.000 pontos, a gente não vai entrar no trade. Por quê? A gente está monitorando a agressão. E os vendedores vão estar amassando os compradores. Vai estar 90% de venda nesse movimento. E a gente vai passar por ele ileso. O que não acontecia antes. Antes aconteceu esse movimento, a gente deu o DX 250, a gente ia entrar e ia estopar o trade. Infelizmente era o stop. Não tinha o que fazer. A gente sabe que isso ia acontecer, a gente sabe do gerenciar o risco, estava dentro do nosso gerenciamento, mas isso ia acontecer. E era um stop, galera. Não tinha o que fazer. Então a gente ficava operando com medo, se acontecer alguma coisa aí, eu vou ser estopado e tal. É claro que com agressão você pode ser estopado também, pode. Mas você fica muito mais seguro. Aconteceu um movimento desse, você vai entrar só lá embaixo. Não quer dizer que você nunca vai estopar, que nesse movimento aqui você não poderia. Ele podia voltar, nesse momento, 2.000 pontos. Cai 2.000 pontos, você entra lá no fundo, ele dá uma voltadinha e volta a cair. Você ia estopar também, mas você vai entrar muito melhor posicionado. Você vai ter muito menos risco utilizando a função de agressão. Tá? Então, galera, isso deixou realmente o trade mais seguro. Galera, eu fico muito mais tranquilo agora do que antes. Antes a gente não tinha, a gente se virava do que tinha. Mas agora a gente tem. Então a gente tem uma função que nos protege muito, pessoal, desses movimentos muito bruscos que acontecem. Então, além de nós entrarmos melhor posicionados no dia a dia, nos movimentos, olha esse movimento aqui também. O mercado saiu aqui e entrou. Compradores ganhando forte. Em algum momento, os vendedores vão equilibrar a balança e vão ganhar. E a gente vai entrar, então, em vez de entrar nesse ponto aqui, nós vamos entrar com agressão, melhor posicionados e ganhar com mais facilidade e até conseguir botar um ganho maior. Porque a gente está entrando melhor posicionado, a gente pode botar um ganho maior na operação, ganhar mais dinheiro.
né, entrando melhor posicionado. Então, a gente conseguiu, com a função de agressão, deixar o trade mais assertivo, mais efetivo, melhorar o ponto de operação. Nós conseguimos gerenciar muito melhor o nosso risco, porque agora, se acontecer um movimento muito forte, pensa só, galera, o dólar. De vez em quando o Banco Central batia no dólar e dava aquela varada. Quando o preço estava muito caro, né? Tava o dólar muito alto, o Banco Central de vez em quando ia lá e fazia swap e vendia, e vendia dólar para conter a alta do preço. Caía em 2 minutos 40 pontos de dólar. Se nosso DX estava lá, média 25, DX 20, que era seletivo, o preço entrava ali, deu 20 entrou. Só que o BC está batendo e ia contra nossa operação 20 pontos ainda. Agora a gente vai colocar um DX 20, mas eu quero uma agressão tal. Ele vai entrar lá no fundinho. Uma variação que o preço correu lá 35 pontos em vez de 20. Dinâmico. E no resto dos mercados, a gente vai estar entrando bem posicionado também. E nesses movimentos muito bruscos de notícias de algum evento, nós vamos estar seguros que a gente não vai entrar cedo no movimento muito brusco. Tá? Então, a gente conseguiu nos proteger de movimentações muito bruscas, né? Que de vez em quando acontece, galera. Não é comum, é raro, mas acontece. E quando acontecia era stop. A gente tomava um stop, não tinha o que fazer. É claro que a gente ganhou para pagar esse stop e sobrava dinheiro, se a configuração está bem ajustada. Mas a gente conseguiu agora ter uma eficiência melhor, porque a gente vai ganhar, e esse movimento que era para ser um stop não é mais. Então a gente conseguiu o quê? Preservar o nosso capital. Não quer dizer que não vai ter perdas, vão ter perdas em alguns momentos, faz parte. Mas essas perdas, esses stops, agora a gente conseguiu evitá-los. Então isso tornou o nosso sistema, o nosso software muito mais eficiente. Tá? Quando a gente reduz perdas. Então é isso, galera. A agressão é uma função importantíssima. Realmente ela nos ajuda demais. Agora tem que entender como ela funciona, tem que adaptar o seu operacional. Cada configuração tem que ser estudado. Então tem configurações de robôs agressivos, configuração de robôs medianos, configuração de robôs seletivos. Isso falando só em DX e aumento de posição e tudo. A agressão vai ter que ser inserida nesses robôs de formas diferentes. Um robô agressivo vai ter que ser um estilo de agressão. Um robô mediano, um estilo de agressão. A agressão não vai ser igual para todos os robôs. Não, você vai fazer o estudo da agressão referente a cada configuração, a cada método operacional. Tá? Então, precisa entender como funciona a agressão, como funciona ela frente à movimentação do mercado e como você vai encaixar ela na sua configuração, no seu setup. Tá? Então, galera, não existe um padrão. A agressão tem que ser 51%. A agressão tem que ser no gráfico de 1, 2 minutos. A agressão não tem padrão. Tem que ver o que melhor se ajusta ao seu setup, à sua configuração. E é isso que no grupo de operações avançadas a gente está estudando e entendendo e testando e rodando e vendo como se ajusta, né? Porque a gente quer melhorar a eficiência. Você pode pegar um robô, colocar agressão e deixar ele pior. Pode acontecer, se você não utilizar a agressão da forma correta. Você está entendendo, pessoal? Então, não é mágica. Você tem que entender como funciona o DX, estatística. Tem que entender como funciona a agressão. E conciliar isso para deixar nosso trade mais seguro, mais robusto, mais eficiente. Tá? Mas é uma função, galera, importantíssima. Que nós inovamos, pessoal. Tá? Não existe software robô que monitora isso ainda. Agora o pessoal vai copiar. Pode copiar, sem problemas. Mas a gente está aqui sempre inovando. Sempre à frente, galera, sempre procurando como melhorar o nosso operacional. E a função da agressão foi um marco em nosso operacional, que realmente é uma função que, aliado com todas as nossas outras funções, parâmetros, nos ajuda a ter um trade mais eficiente, mais seguro. E o que realmente, galera, o que eu mais gosto da agressão é que ele nos deixa realmente seguros para movimentações bruscas. Porque veja só, uma vez que você está operando ali 30, 40 robôs,
né? Você está operando ali com capital pesado, você está operando bastante, e você sabe que se acontecer uma notícia maluca, que aqui no Brasil, infelizmente o risco não é desprezível, né? Você tem um risco operacional grande, você fica tenso, né? Você todo dia fica com tenso, pô, podemos ter um problema ali. E o agressão, galera, deixou a gente muito mais seguro. Então eu fico muito mais tranquilo, tá? Eu opero com muito mais tranquilidade, sabendo que agora a gente tem um filtro onde vai nos deixar muito mais seguro. Isso não quer dizer que não pode acontecer de meus robôs estoparem. Não, pode acontecer. Mas o maior problema que a gente tinha, que era esse evento inesperado ali estopar nos robôs, a gente está muito mais seguro com a agressão, tá? Então realmente para mim foi algo que, porra, me ajudou demais, me tranquilizou muito, me deu muito mais confiança, né? Porque esse risco agora está muito mais controlado, tá? Então realmente é uma função importantíssima, galera, e tem que entender como funciona, tem que saber usar, tem que colocar, pessoal. Gerenciamento de risco é essencial, tá? É só você entender e conseguir inserir a agressão no seu trade system, no seu sistema, para deixar ele mais eficiente, né? Nas operações do dia a dia ali, melhorar a tua eficiência, ficar seguro num movimento brusco de notícias, né? E conseguir operar com mais tranquilidade e com melhor gerenciamento de risco. Então, pessoal, quando a gente mostra para vocês ali nos nossos vídeos os resultados da nossa turma ali do grupo de operações avançadas, vídeos diários à noite que mostram os resultados, né? Por que agora a gente está conseguindo com menor investimento, maior lucro? Por causa disso. Uma vez que a gente entra melhor posicionado no trade, nós temos que lidar com um percurso menor do preço com da nossa operação. Então, nosso investimento precisa ser menor e nós vamos ganhar a mesma coisa. Então, se nós tínhamos que ter um robô antes, galera, de investimento de R$5.000, porque a gente sabia que ele tinha que lidar com a média de posição, tinha que lidar com um percurso maior. Agora, com agressão, a gente consegue ter um robô que ele vai entrar melhor posicionado, ou seja, vai ter que lidar com um percurso menor contra a operação, um range menor. Então, a gente consegue fazer, em vez de 5.000 o robô, esse robô de 2.000, de 1.500, de 1.000, tendo os mesmos ganhos que tinha antes. Então, se antes a gente ganhava 500 no dia com um robô de 5.000, agora a gente vai conseguir com um robô de 1.500, 1.000, que é o mesmo robô praticamente, só que com agressão, conseguir ganhar os 500. E olha o risco, o custo-benefício dos robôs. Investe 5.000 para ganhar 500 no dia, agora a gente está investindo 1.000, 1.500 para ganhar 500. Olha o custo-benefício, o teu risco operacional para o teu lucro diário. Fantástico, galera. Fantástico. Tá? Então, esse foi o nosso objetivo e é isso que a gente conseguiu. Conseguir deixar o trade eficiente, com menor investimento, manter um nível de lucro interessante e diminuir o risco e o valor investido no software, tá? no robô. Então, conseguimos, galera. Se você pegar lá 2 anos atrás os nossos vídeos de resultados, a gente precisava de muito mais investimento para ter lucro, um determinado lucro. A gente ganhava, mas com valor maior investido, com maior risco. Agora a gente consegue com menor valor, com menor risco, mesmos lucros e até maiores. Tá? Então, realmente foi um marco para o nosso operacional aí, a função de agressão, está nos ajudando bastante, tá? Mas como sempre, galera, como tudo, não é mágica. Você precisa entender, o grupo de operações avançadas está servindo para isso, galera interagindo, entendendo, compartilhando informação, estudos, né? E adaptando a agressão ao operacional de todo mundo ali, para realmente a gente conseguir ter muito mais segurança e melhorar nossos resultados. Tá bom? Então vou tentar fazer um próximo vídeo depois falando um pouquinho sobre agressão nos aumentos de posição. Galera, aí realmente a gente se superou, né? Conseguimos inserir ali a função de agressão nos aumentos de posição e eu vou explicar para vocês depois também melhor aí como que ele funciona, como que a gente conseguiu aí melhorar ainda mais. O que era bonito ficou lindo, né? O que era bonito ficou lindo e a gente conseguiu aí aumentar ainda mais a eficiência aí com a agressão nos aumentos de posição, mas aí fica para um próximo vídeo. Já ficou longo esse, né? Eu comecei esse vídeo achando que ia ser um vídeo mais rápido
e começo a falar e não paro mais. Mas acho que foi importante, tudo aqui realmente foi necessário, acho que foi interessante para vocês entenderem. Creio que é um vídeo que vai ajudar aí tanto o pessoal que está iniciando a entender e até o pessoal um pouquinho mais avançado ali, a entender um pouquinho da minha visão dessa dinâmica da utilização da agressão. Então acho que foi um vídeo interessante aí para todo mundo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Valeu!